agora eu vou conversar com Marcos Vinícius Rodrigues Lima. Ele é mestre em administração de empresas, especialista em gestão financeira, controladoria, auditoria e administração pública. E nós vamos falar sobre os riscos que a falta de controle dos custos de produção pode trazer para o produtor rural. Marcos, muito bom dia. Tudo bom? Bom dia, tudo bem. Marcos, na verdade, todo produtor, o setor agropecuário, busca sempre obter uma safra recorde. Mas tem muita coisa a ser olhada além da produção de grãos, né, Marco? Com certeza. Por exemplo, por que o risco do agronegócio brasileiro ele é grande? Olha, a gestão de custos, né, ela sempre está voltada a mitigar esses riscos que qualquer tipo de negócio esteja relacionado. No setor agropecuário, ela se torna ainda mais desafiante porque os produtores eles têm pouco conhecimento, né? Quer dizer, basicamente quase nenhum deles aplica isso aí, que é muito pouco, né? E quando aplica, geralmente é por alto, né? Ainda está dessa forma, né? Quer dizer, você tem uma larga experiência nessa área. E quais seriam, por exemplo, os principais desafios que o setor enfrenta? Olha, os principais desafios eu acredito que estejam relacionados à produção, né? O processo de produção é um processo longo, a gente tem aí a parte do meio ambiente, as mudanças climáticas, mas o controle dos custos, ele ainda se apresenta como uma das principais situações em que o agropecuarista ele precisa ter uma atenção maior, né? Tem um ditado que diz assim, quando você quer ficar com a mão bonita, você tem que cortar as unhas, porque unha e custo é sempre assim, sempre tem que cortar, né? Tem que cortar. Porque senão cresce, né? Exatamente. E otimizar, eu digo mais otimizar do que cortar. Agora, de maneira geral, quando você não parte para uma definição de custos, de levantamento de custos, ou medir aquilo que você gasta na sua propriedade, fica até difícil, muito difícil de controlar, né, Marcos? Ah, com certeza. Eu digo que a contabilidade ela tem que passar daquela situação de refletir o passado e projetar o futuro. Então, quando se planeja, essencialmente, se faz um planejamento financeiro mais adequado, conhecendo todos os custos que estão envolvidos na produção, fica muito mais fácil, né? É verdade. Marcos, vamos para um intervalo comercial e depois nós vamos falar mais sobre os riscos que a falta de controle dos custos de produção pode trazer para você, produtor rural. Nós voltamos já. Eu estou de volta conversando com Marcos Vinícius Rodrigues Lima e nós estamos falando sobre os riscos que a falta de controle de custos de produção pode trazer para o produtor rural. Marcos, quais são os principais riscos pela falta de controle de gastos na agroindústria? Olha, a parte de riscos, né, acho que está muito relacionada a endividamento, né, retrabalho e a perda da safra de uma forma em geral. O endividamento, normalmente, ele é feito de uma forma um pouco descontrolada nos negócios de uma forma em geral, né? Para você investir, é importante que você conheça o retorno desse investimento. No setor do agronegócio, a gente enxerga uma dificuldade maior de alguns produtores terem um acesso e um entendimento dessas linhas. Existem hoje diversas linhas de crédito que subsidiam o setor e apoiam o produtor. Então, quando o endividamento é feito de uma forma adequada, planejada, você tem grandes chances de ter sucesso. Agora, quando ele é feito para resolver problemas do passado que não foram feitos de forma planejada, aí é um problema sério. E a parte do retrabalho também está muito relacionada, né? Quando você prevê uma situação, mas não prevê a outra, quando você não tem uma visão sistêmica de todo o processo produtivo. Isso, com certeza, leva a ter custos maiores e lucros menores. Eu trabalhei numa empresa, você me fez lembrar um negócio aí, que o dono da empresa, ele falava assim, quando dava uma semana de trabalho, na sexta-feira, ele falava assim, nossa, ainda bem, essa semana entrou dinheiro para pagar isso, já deixava separado. Na outra semana, beleza, entrou dinheiro para pagar isso, isso, isso. Então, ele já deixava os pacotinhos de dinheiro, isso há 30, 40 anos atrás, os pacotinhos de dinheiro com a liguinha, já escrito em cima, pagamento tal, 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 tal. Ele planejava. Ele planejava. E aí ele falava assim, lá no final do mês, bom, esse aqui é para nós, para eu viver, ele falava. Interessante a contabilidade, o jeitão de administração, ele não tinha dívida. E era uma empresa
médio tendendo para grande. Porque ele conhecia todos os gastos. Todos os gastos. Ele tinha noção, ele media. E planejava. Planejava. Né? Ele planejava. Esse é o segredo. Agora, aí vem a pergunta: por que calcular o custo de produção? É aí que entra o X do negócio. Olha, cálculo do custo de produção, ele vai te auxiliar numa série de situações, né? Você vai ter uma possibilidade de reduzir aí os dispêndios da produção, você vai poder ter um impacto da tecnologia muito maior. Hoje a gente pode fazer uso da tecnologia para reduzir custos. É verdade. Nós temos diversos instrumentos, softwares de gestão que podem nos apoiar. E conhecendo esse custo, você pode comparar ele com aquilo que você planejou, se de fato você planejou que é a situação ideal, e também comparar com o mercado. Você pode acompanhar. Então, quando você planeja de uma forma adequada e você consegue calcular esse custo na execução, na realização, fica mais fácil você controlar tudo. É verdade, Marcos, é verdade. Marco, eu gostaria de tê-lo aqui mais vezes, principalmente no próximo programa, para a gente comentar mais sobre isso aí, que é muito interessante. Não serve só para o setor agropecuário, não. Isso aí é geral. Marcos, muito obrigado, hein? Eu que agradeço. Até mais. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte mensagem: pensar é o trabalho mais pesado que existe e talvez seja a razão para tão poucos se dedicarem a isso. Um grande abraço, um bom dia e até o próximo programa.